pela presença de vocês. Pediria ao pessoal de trás, a não ser que haja... Tá na caixa? Tá. Bom, se houver algum problema de som, por favor, me chamem a atenção. Minha tendência é ou falar baixo, ou esquecer o microfone, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Eu já não tinha a pretensão ou a intenção de fazer uma exposição sistemática, amarrada, defendendo vigorosamente determinado ponto de vista ou expondo algum tipo de, sei lá, de pensamento ou de problema. Mas isso foi reforçado um pouco quando eu li, dias atrás, recentemente, na verdade era uma observação pessoal do Frederick Vandenberg, que é um excelente teórico que está por aí. Ele dizia o seguinte: olha, eu fui a um congresso nos Estados Unidos e fiquei assustado, diz ele. A sociologia parece se encontrar em estado terminal. Daqui a pouco ela vai ter o mesmo destino que a frenologia. Não sei se vocês lembram, a frenologia é a pseudociência tão popular no início do século XIX, que procurava identificar o caráter das pessoas, etc. e tal, pelas bossas e protuberâncias cranianas, né? Isso foi realmente muito levado a sério. Diria o Frederick que a sociologia também foi muito levada a sério, mas que se não tomarmos cuidado, cairemos nesse mesmo destino. O diabo é que a observação dele não tem nada de alarmismo solto, mas ela reflete um certo mal-estar, um certo desconcerto em relação ao que parece ser uma crescente defasagem da sociologia em relação, digamos assim, ao ritmo dos tempos. Quando, na sua fase heróica de criação, digamos, o final do século XIX para cá, mas nos primeiros 50 anos, digamos, quando se criaram as bases de tudo que veio depois, lembremos que havia uma situação que para nós pode parecer paradoxal. Havia profundas mudanças históricas, né? A Revolução Industrial, pós-industrial, Revolução Francesa, tudo isso que o Hobsbawm nos conta, né? Então havia uma aceleração da história. Mas o ritmo histórico era incomparavelmente mais lento do que o nosso. E as condições que moldavam, de alguma maneira, as relações entre pessoas e grupos também eram, digamos assim, mais descansadas do que ocorre agora. E acho que todo mundo tem essa impressão de que não soubemos nos ajustar. E não é nenhuma falha, simplesmente. E também eu não quero, por favor, não me entendam como fazendo uma espécie de desqualificação do trabalho contemporâneo na sociologia. Tem muita coisa da maior importância e seriedade sendo feita. Eu estou mais aqui tentando compartilhar uma intranquilidade em relação a um aspecto que, sem dúvida, é relevante para o conjunto. Mas o tema, a preocupação que compartilhamos, não é simples efeito de uma insuficiência intelectual, de preguiça teórica, de falta de ir aos dados, etc. e tal, mas simplesmente a impossibilidade de continuamente refazer todos os esquemas analíticos em situações de mudança, não só muito rápida, mas muitas vezes imperceptível. Não há nada aí anunciando que as coisas estão mudando em tal ou qual sentido, mas elas estão mudando de uma maneira extremamente acentuada. E, na realidade, essa coisa de esquemas teóricos, eu pessoalmente tenho um desconforto muito grande, especialmente com relação à sociologia, porque a impressão que eu tenho é que todo mundo trabalha como se a ciência inteira se renovasse de 10 em 10 anos.
Então você tem esquemas analíticos, tem conceitos que desaparecem. Aliás, isso vale para as ciências sociais como um todo. Simplesmente desaparecem. Para citar um exemplo, não da sociologia, mas da antropologia. Nos anos 40 do século passado, se trabalhou muito na área que se chamava cultura e personalidade. Fizeram-se trabalhos preciosos, cruzando antropologia com psicanálise, com técnicas psicológicas, tipo testes projetivos, etc. E tal. Criaram-se conceitos, tipo personalidade básica de uma sociedade, coisas do gênero. Isso é simplesmente ignorado nos trabalhos contemporâneos. Eu não sei se é tão desprezível assim. Eu também não sei se os trabalhos contemporâneos são de tal densidade que possa se permitir ficar ignorando tudo. Na sociologia, bom, a gente tem o tempo todo isso. Aqui entre nós, há, sei lá, pouquíssimas décadas atrás, o pessoal trabalhava muito com o que chamavam de estratégias de sobrevivência em meios populares. Que eu saiba, o conceito praticamente desapareceu. Não que não se trabalhe com modos pelos quais se enfrentam as questões do cotidiano, mas ninguém vai lá ver se não havia conceitos interessantes embutidos nessa ideia de estratégias de sobrevivência. Então, nós temos esse problema de que ou muito rapidamente descartamos o que vinha sendo feito, ou então, necessariamente, ou inevitavelmente, é melhor, ficamos um pouco para trás. Agora, a questão evidente é como fazer frente a isso, né? De que modo nós podemos enfrentar essa situação. Aqui, logo de cara, eu queria reafirmar uma espécie de tema meu ultimamente. Quer dizer, a primeira coisa de uma estratégia de conhecimento social no mundo contemporâneo consiste em sustentar, em todos os seus aspectos, que quanto mais bruto é o mundo, mais fino deve ser a sua análise. Isso não é desprezível. Isso sugere que, mais do que nunca, não adianta querer obter mais conhecimento batendo de frente com o mundo, respondendo linearmente aos desafios do mundo. É preciso responder refinando a análise, até porque o mundo bruto é muito evidente. Existe uma montanha de problemas à nossa volta que não necessitam de nenhum cientista social. Aliás, os macroproblemas estão aí na cara. Se eu ficar só nisso, eu vou fazer uma espécie de denúncia contínua do estado de coisas e não vou avançar no conhecimento. Então, a ideia é que, se queremos avançar no conhecimento, nós temos que ir fundo, com extrema finura, com muita delicadeza, captando, digamos, os fios finos que sustentam essa rede em que estamos enleiados e que, além do mais, tem essa característica, essa tal rede, de continuamente mudar de forma. A expressão forma vai aparecer várias vezes na minha fala, ela me fascina. É claro que eu tenho digamos, uma espécie de modelo para isso que eu daqui a pouquinho vou citar. Mas eu só queria lembrar, sem ter condições para desenvolver, que existe sim há um bom tempo uma tentativa de fazer frente aos grandes dilemas do conhecimento social no mundo moderno e contemporâneo, que consiste em desagregar os fenômenos. Não ficar preso aos macro fenômenos, mas tentar ir desagregando até chegar no limite a figura do agente individual. Admitindo, portanto, que há muitas dimensões envolvidas em cada etapa de um processo em que o que antes era compacto vai se revelando diferenciado e composto. Isso aparece
nas múltiplas tentativas de anos recentes para reativar a figura do agente, a figura do sujeito, em relação às grandes estruturas, com um efeito interessante, por sinal. Quer dizer, não precisamos ficar preocupados demais com o que seria desastroso, que seria uma espécie de abandono da atenção aos grandes quadros estruturais. Não precisamos tanto isso, porque nessa área há sim uma espécie de trabalho interdisciplinar em andamento de modo interessante. A análise das grandes estruturas está sendo compartilhada entre historiadores, cientistas políticos, sociólogos e, enfim, um pouco economistas também, especialmente os que têm uma vertente histórica. Então, eu diria que a macroanálise está razoavelmente bem servida. Agora, o que seria, de maneira muito grosseira, chamado de microanálise, continua sendo trabalhada com, digamos, num esquema ainda muito tentativo, né? Eu fui olhar um pouco o que acontece na área mais recentemente e topei com um livro, topei não, tinha à disposição um livro que é organizado exatamente pelo Vandenberg, a que me referi agora há pouco, e por um colega dele, o Verran, que é teoria, depois do hábitos. É uma tentativa de trabalhar com a teoria social depois de Bourdieu. Juro que não vou falar de Bourdieu, mas eles tratam de vários teóricos franceses e também de uma inglesa muito interessante, a Margaret Archer, tentando ver como é que você pode avançar exatamente nesse trabalho que eu estou chamando de desagregação, de trazer à tona as múltiplas dimensões que atravessam de modos diferenciados desde as grandes estruturas até o interior dos indivíduos. O dado novo exatamente não recuar diante da intimidade dos agentes, sem fazer psicologia, sempre pensando em termos, digamos assim, ou da presença da sociedade nos sujeitos, mediante fenômenos como disposições sistemáticas a agir no certo sentido, que seria uma retomada um pouco diferenciada do tal conceito que o Bourdieu trabalhou, hábitos, ou os sujeitos dentro da sociedade, o modo pelo qual organizam suas interações e vão constituindo as formas mais complexas de convívio social, ou retomando uma tendência já um pouco mais antiga, sujeitos e sujeitos, relações, interações, no final das contas. Eu estou pensando aí no caso clássico do Goffman, que por sua vez retoma inspirações. Bom, ele explicitamente retoma inspirações que vão a Durkheim, mas tem muito de similar nisso, né? E o Goffman, que trabalhou por vários ângulos, um dos ângulos interessantes que ele introduziu foi essa coisa de trabalhar as estratégias de interação, os modos de apresentação dos agentes, os modos como eles administram a sua conduta na relação com outros, de uma perspectiva que não é a dos jogos, no sentido do individualismo metodológico mais radical, jamais poderia se convertir em teoria dos jogos, porque não pressupõe, de maneira mais formal, a ideia da busca sistemática de vantagens e de redução de custos. Quer dizer, os agentes goffmanianos não são provavelmente racionais, impecáveis, não são bons homoeconômicos, mas são racionais no sentido que eu quase chamaria de malandro. Quer dizer, eles sabem fazer valer os recursos disponíveis na interação e, com isso, constroem arranjos novos
para sustentar essas interações. Um pouco dessa mesma linha, só para lembrar um autor que talvez algum de vocês não tenha visitado, o americano Randall Collins, construiu um interessante conceito de cadeias de interação, né? Cadeias de rituais de interação, ou de interação ritual, não sei como é que se traduz esse bicho. Recupera a ideia de formas reiteradamente mantidas, formas reiteradas de relação, pensando essas formas ritualizadas como sendo fundamentais para ir moldando a sociedade, e procura examinar por dentro como se vão criando esses rituais de interação, que ele percebe já, digamos, menos ainda racional, em termos de ação racional do que o Goffman, que ele percebe de uma perspectiva que introduz de maneira fundamental sentimentos e emoções. Quer dizer, não é simplesmente o cálculo que está em jogo, mas é, digamos, o modo pelo qual os próprios sentimentos dos participantes resultam em motivações que podem ser no sentido de aumentar a sua presença e sua energia, digamos, ou podem atuar em sentido oposto. Essas análises que eu não tenho como, nem que eu tivesse tempo, eu não saberia reproduzir adequadamente, elas são muito estimulantes e muito interessantes, né? A bibliografia está aí, sugerindo que há tentativas por esse lado. Entretanto, eu ainda sinto um certo mal-estar em relação a isso tudo. Porque, bem feitas as contas, uma coisa que para mim, pelo menos, é absolutamente decisiva e fascinante, é que essas análises todas, elas tentam enfrentar as questões de uma maneira linear. De algum modo, eles cobram dos fenômenos que estão ali, que eles manifestem o seu caráter próprio. Eles enfrentam os fenômenos. E eu estou, não de hoje, convencido de que nunca foi, e cada vez menos é, adequado procurar conhecimento social por vias diretas. O conhecimento social é intrinsecamente indireto. Ele se faz por vias que são sempre me escapou o termo agora, mas enfim, o termo era bom, mas me escapou. Isso também vocês conhecem muito bem da sua experiência cotidiana, né? Quando finalmente surge um termo bom, ele escapa no momento seguinte, né? Mas é por vias tortas que se deve analisar a sociedade. Nunca os fenômenos sociais se apresentam inteiriços e do modo como realmente eles se caracterizaria a maneira como são produzidos e o caminho que percorreram para se apresentar daquele modo e não de outro. Isso daí tem a ver com a circunstância de que os objetos de análise, eles como que se escondem por detrás das múltiplas formas que assumem ao longo da dinâmica social. O que temos que levar em conta, nesse caso, é que nós não lidamos diretamente com algo como objetos, mas nós ligamos com a forma que socialmente esses objetos assumem. Ou seja, o modo peculiar como se tornam presentes, como se apresentam, no sentido mais forte do termo. O modo pelo qual se tornam presentes na medida em que se tornam aptos a integrar relações.
na realidade, as relações que nós temos que estudar, no final das contas, também dizem respeito muito mais às formas assumidas, ou exibidas, mais do que assumidas pelos objetos, do que por eles próprios. A ideia básica, nesse momento, é de que sem formas não há relações. Os objetos puros e duros não se relacionam. Eles podem colidir, eles podem... O mundo dos objetos é um mundo obesiano. É um mundo de corpos se deslocando no espaço e, eventualmente, colidindo ou não colidindo, se pondo em movimento sob efeito de colisões e por aí afora. É realmente um mundo obesiano. Esse mundo obesiano ainda persiste um pouco nas ciências sociais. Ele tem que ser totalmente evitado. O mundo que nos importa, o conhecimento que nos importa, não discute corpos sólidos se deslocando no espaço, mas discute pulsações, ritmos, dinâmicas íntimas no interior de processos. Esse é o ponto e essa é a dificuldade. Claro que por trás disso há a ideia de que aquilo de que tratamos está em constante movimento, né? Há uma dinâmica constante. E aí, novamente, entra um pequeno ponto que eu gostaria de lembrar. O movimento de que podemos falar nada tem a ver com deslocamento. Deslocamento é o do mundo obesiano, dos corpos se movendo no espaço. O movimento que eu gostaria de voltar a sugerir que devemos levar em conta é o que eu chamei agora há pouco de pulsações, de ritmos internos. Você não tem um movimento mais acelerado, com maior velocidade no espaço. Mas você pode ter uma pulsação mais rápida, um ritmo mais diferente no interior do mesmo fenômeno. Você pode ter o conflito social que eu vou usar daqui a pouco, ele não tem que ser pensado pelo deslocamento dos seus integrantes, mas pode ser pensado em termos de intensidade. Aí a expressão vale. O tipo de coisa de que eu estou falando trabalha muito com a ideia de intensidade, mais do que de aceleração, velocidade, etc. e tal. Por isso que é complicado falar como eu, agora há pouco ainda falava, na aceleração do movimento, da sociedade, etc. Tal. Não é isso, é intensidade maior. E é bem mais difícil captar a natureza do que intensamente vibra à nossa volta e nos faz vibrar também, do que medir deslocamentos no espaço. Então, nós temos um cada vez maior desafio, né? Veja, eu vou, com relação a essa coisa de se preocupar com agentes, com relações entre agentes e os grandes fenômenos sociais, vou fazer uma microcitação que, provocativamente, eu não tiro de um sociólogo, mas sim de um cientista político, que há muitas décadas atrás escreveu, o Robert Lane, que há muitas décadas atrás escreveu um livro muito bom sobre a questão da ideologia na sociedade americana. Um livro muito bom porque ele trabalha com entrevistas de profundidade, histórias de vida, muito pouco com textos. O que ele quer saber, no fundo, é como é que age a ideologia nos próprios sujeitos. Então ele diz o seguinte: não se pode compreender quais são as ideias políticas de uma pessoa e o que essas ideias significam, enquanto não se entende como elas se ajustam à sua vida, à vida do sujeito, né? E o que o sujeito planeja fazer com elas. É um negócio, me parece, estimulante. Eu não estou preocupado com apanhar as ideias e ver como é que elas, de alguma maneira, flutuam em torno dos sujeitos.
Eu quero ver como as ideias se ajustam ou não ao modo de vida do sujeito e o que o sujeito, esse que é o ponto, busca fazer com elas. Essa é uma versão, digamos, mais yankee, um pouco mais tosca, da maravilhosa frase do Sartre, né? Que pode ser um belo lema para nossas preocupações sociológicas, né? Que o problema é o que fazemos com aquilo que fizeram de nós. É praticamente um resumo das preocupações das ciências sociais, né? O Lane pegou isso à maneira dele, mas a frase do Sartre é insuperável. É exatamente isso que o pessoal que está tentando sair fora das macroestruturas e pegar a dinâmica interpessoal, interação e por aí afora, está buscando entender o que as pessoas fazem, mas fazem como agentes soltos, livres, não, fazem com aquilo que foi feito delas, com aquilo que elas são, eu diria, pacientes, né? Os agentes sociais, antes de serem agentes, são pacientes. Foram moldados de alguma maneira, né? E nós pegamos só as reações deles a esse modo de serem moldados. Para usar expressões menos brutais, digamos, se pode dizer que nós temos, eu estou usando agora a linguagem do meu guruzinho, Adorno, nós temos que pensar também os agentes sociais, não como objetos sem mais, mas como produto. Como produto. Eu quero saber como isso veio a se manifestar. Mas eu citei o nome mágico, vai? Agora ninguém consegue mais me dissuadir de falar um pouco desse cidadão. Que, por sinal, com relação à ideologia, no estudo da ideologia, deixe-me lembrá-los que Adorno teve uma intuição genial. Não está explícito com todas as letras, mas eu creio, pelo menos eu creio, poder ler isso nos trabalhos dele. A ideia extraordinária dele é que, no mundo, digamos, reificado, os homens sujeitos a essas condições, quase que convertidos em objetos, eles não ficam só reproduzindo certas condutas ou certas ideias. O essencial é que eles investem nisso. Esse que é a ideia genial. Porque isso certamente é relevante para estudarmos o momento presente no Brasil. Os homens investem na ideologia da qual são portadores, investem energia, investem emoção, investem em tudo que eles têm. Portanto, eles se amarram. Não é que sejam meros pacientes que estão sendo submetidos a tais ou quais influxos externos. Eles reproduzem com tenacidade assustadora aquilo que os faz serem eles, ou seja, tão frágeis e tão incompletos, né? Eu me pergunto se, junto com outras muitas coisas que teriam que trabalhar nisso, e devo confessar que essa saída minha pelo lado da análise mais micro, etc. e tal, me parece que isso tem muito a ver com as tentativas que temos que fazer em relação ao Brasil contemporâneo e à perspectiva próxima da nossa sociedade. Se queremos entender como é que se conseguiu chegar a um ponto inesperado no interior dessa sociedade, um pouco talvez tenha que passar por aí. Que tipo de investimento e em que condições foi exigido de parcelas muito importantes de uma sociedade para que façam aquilo que já nos anos 20 ou 30, ou sei lá, do século passado, causavam espanto naqueles que tinham um pensamento mais crítico, a saber que segmentos importantes da sociedade se empenhavam vigorosamente
para realizar resultados que eram total e frontalmente contrários aos seus interesses, né? Que é o assustador. Quer dizer, boa parte da teoria crítica da sociedade resulta desse tipo de susto. Por que os operários deixam a social-democracia ou o Partido Comunista, etc. e tal, e investem no fascismo? O que eles esperam disso? Aonde que está a velha e boa consciência de classe, coisa dessa natureza? Essas perguntas têm que ser feitas. E assim como a pergunta de o que as pessoas aí estão fazendo com aquilo que fizeram delas. O que fizeram, então? Quero saber o que fizeram. Isso nós temos que investigar. Isso são razões. Não adianta se eu só me preocupar com a questão da distribuição de renda, dos contornos de classe, das mudanças, da configuração, da estratificação social, etc. e tal. Isso é muito importante, claro, mas não me leva ao ponto. Eu vou continuar perplexo. Eu não vou conseguir entender. Ou então vou ser obrigado a repetir continuamente que existem segmentos poderosos na sociedade que exercem um papel dominante em relação aos outros e isso funciona. Mas isso é muito pobre, né? Eu quero saber realmente, em termos sociais, em termos de dinâmica social, não psicológica, hein? Social, o que move os homens para agir, às vezes, de maneira tão desconcertante. Porque não é preciso ser nenhum tremendo cientista social para dizer que no Brasil atual, uma parcela muito importante da sociedade está caminhando no sentido de se destruir. Porque serão destruídos se o resultado for aquele que eles estão procurando. Como é possível isso? A não ser que eu imagine que os seres humanos são que nem aqueles roedorzinhos que em massa se jogam no mar, ou coisa dessa ordem. Vamos ter que refinar isso. Vai demorar um pouco? Espero que, se demorar mais, quando for resolvida a coisa, as circunstâncias nessa sociedade também já tenham mudado para melhor, né? Mas, para dar conta de tudo isso, há propostas, e especialmente vou tomar a liberdade, é a única citação que vou fazer. Peço licença para fazer uma citação relativamente longa, mas como é do grande Adorno, a gente... Ele escreveu uma vez um artigo fascinante, aliás, até junto com uma estudante dele, que é Observações sobre o conflito social hoje. Hoje, no caso, significa anos 60 da Alemanha. O que eu quero pegar é uma observação dentro das observações dele. Eu vou ler. Quando se exige uma definição rigorosa daquilo que seria o conflito social, bloqueia-se o acesso a ele. Se algo se pode esperar, se algo se pode esperar da experiência, daquilo que em outros momentos talvez tenha conseguido e de que Perdão, eu vou cortar aqui. Se algo se pode esperar da experiência, e da experiência no interior do mundo administrado, do mundo organizado segundo as diretrizes do grande capital, então o conhecimento relativo a isso deveria decifrar no mais íntimo, quase imperceptível, as falas cotidianas, as atitudes, os gestos e as fisionomias. Deveria trazer à expressão o que está paralisado e o que está mudo, aquilo cujas nuances tanto são marcas da violência como mensagem da possível libertação. Então, em função desse tipo de coisa, não quando discute conflito social, mas também nele aparece essa referência, que Adorno e seus companheiros se interessavam por fenômenos
mais ou menos triviais do mundo cotidiano. Por exemplo, o riso. Eles tentam fazer uma análise do riso para mostrar como ele incorpora, de maneira muito peculiar, formas muito incisivas de agressão e de dominação. Está longe de ser um modo de aproximação dos homens e por aí afora. Então a ideia é pegar as formas mais evanescentes de um fenômeno como esse, que se reduz a uma espécie de emissão brusca de ar, né? o riso. É isso que ele estava querendo o tempo todo. É bom também lembrar, para aqueles que gostam de falar do meu querido mestre, não mestre direto, né? Que era um tremendo de um pessimista, etc. e tal, ele está dizendo aqui que as nuances do que ele está falando são marcas da violência e são, ao mesmo tempo, mensagens da possível libertação, desde que saibamos decifrar a violência, né? Desde que saibamos decifrar os componentes de agressão e dominação e tudo mais que estão em jogo aí. Ele continua. A dialética social penetra nas formas de conhecimento social. É mesmo isso que cabe tornar consciente a esse conhecimento. Para tanto, faz-se necessário a esse conhecimento a antecipação teórica, a sensibilidade àquilo que forma os fenômenos e, no mesmo passo, é contestado por eles. Para desenvolvê-la, essa sensibilidade, né, não basta a destreza metódica. Veja, parando aqui um instante, o que ele está pedindo é decisivo. E às vezes a gente passa por cima. Ele está pedindo antecipação teórica. Ele está pedindo uma capacidade de captar, no momento em que se gera o fenômeno, ou mesmo antes, porque ele é produto, a natureza que ele poderá ter. Antecipar-se teoricamente, isso é fundamental. Não é o conhecimento ex post. Aconteceu, agora eu vou tentar ver. Isso que eu chamaria de uma prontidão, que é fundamental. Que nas ciências sociais, na sociologia contemporânea que se vai construindo, cada vez mais se tornará imprescindível. Porque se você não tiver capacidade de antecipar, você está perdido. Porque quando você começar a pensar na coisa, já aconteceram 3 ou 4 outras. Esse que é o problema da intensidade meio insana do mundo em que vivemos. Ou você chega na frente, ou você está irremediavelmente para trás. Então, isso nós temos que cultivar. Não sei, desculpem, eu estou falando para cá e estou ignorando o que vocês estão... Né? Mas esse é um ponto. O outro é o companheiro disso, um tipo de sensibilidade, um tipo de capacidade de captar o que vem emergindo e não está ainda manifesto. É uma expressão forte essa mesmo, né? Quer dizer, essas duas expressões, antecipação e sensibilidade, são essenciais. Permitam um novo parênteses. Eu não estou querendo desqualificar o trabalho, digamos, rotineiro que nós fazemos. Não estou virando uma caricatura de pós-moderno, não vou desqualificar a pesquisa empírica rigorosa, etc. e tal, porque ela pega níveis fundamentais. Agora, se queremos ir até o fundo, nós vamos precisar de mais do que aquilo que o Adorno chama de destreza teórica. Eu posso entender para burro de método, conhecer tudo de estatística e não captar nada. Ou quando captar, estou perdido, porque a coisa já mudou radicalmente. Então, estou fazendo uma espécie de pseudo-história em vez de fazer sociologia. Mas aí, continuando para encerrar. A essa destreza deve somar-se como constitutivo do conhecimento a vontade prática para a mudança, que inspirava a ciência sociológica até lhe ser imposto o tabu científico. Ele se refere à coisa de exigir objetividade, etc. e tal.
Mas isso daqui, isso soa um pouco estranho, né? É como se ele tivesse introduzido uma espécie de componente voluntarista no conhecimento social. A vontade prática de mudança, ou para a mudança. Mas ele afirma energicamente que sem isso não se consegue formar essa tal sensibilidade e muito menos se consegue ter a capacidade de antecipação em relação aos fenômenos. Se você não tem um compromisso forte com a mudança das condições em que você está envolvido, você não saberá perceber o que está em jogo. Essa que é a ideia. De uma maneira abusiva, caricatural, eu diria, é como se, ao invés do Weber procurando nas orientações valorativas, ou a âncora para definir o que é interessante e relevante para o conhecimento, dissesse, não se trata de valor. Trata-se de uma posição política diante do mundo. A vontade prática de mudança. Curiosamente, um autor como Adorno, que não era um pensador político, não era também um agente político, coitado, passou horrores quando teve que administrar uma escola, passou mesmo, né? Levou, antecipou a sua morte, né? Mas em alguns momentos, como todo pensador social que se preza, ele pensa politicamente. Se vocês lerem qualquer texto, digamos de sociologia, não sei se de antropologia, agora estou sendo abusivo, mas de sociologia, em que não há nenhum traço de referência política, comecem a desconfiar. Alguma coisa aí não está batendo. Porque tem que haver algum compromisso com a configuração do poder, das formas de sociedade e das condições de sua mudança. Senão, novamente, giramos no vazio. Então é isso. Os fenômenos mais ínfimos são os que importam, porque eles são indícios de alguma coisa. A antecipação, a prontidão, a sensibilidade, a vontade para a mudança. Tudo isso envolve a exigência de se manter atento a essa circunstância de que o conhecimento vem sempre por vias indiretas. E, portanto, faz sentido procurar nas coisas mais estranhas os indícios de que possa estar acontecendo. Porque como as coisas não se manifestam chapadas, nem sempre olhando no centro do quadro eu estou vendo o que é essencial. Aquela zona de sombra lá no fundo pode ser mais importante. O riso de escarninho do homem que vê, do motorista que vê uma pessoa desajeitadamente correndo para não ser atropelada, pode me dizer mais do que se chama cultura política do que a resposta de um bocó qualquer à pergunta de se ele prefere democracia ou sei lá o quê, alguma outra coisa. Tem que pegar onde menos se espera, né? Às vezes me perguntam, ou nesse momento me perguntam, se a gente não aprenderia muito, muitos de vocês devem fazer isso, ficando atento a manifestações não só científicas, sociais, mas das artes, e agora não estou pensando tanto em literatura, que evidentemente tem tudo a ver. Mas que tal olhar bem atentamente um quadro do Rembrandt, com seu jogo sutil de sombras de luz distribuídas de uma maneira que permitem trazer à tona traços dos seus personagens que de modo algum viriam à tona se ele fosse simplesmente retratar, no sentido de, bom, são essas as formas. Essa coisa de pegar as pequenas nuances de luz e sombra, isso nos leva mais longe do que simplesmente as grossas pinceladas que podem cobrir a tela, né? Bom, com o que eu vou atormentá-los agora? Vejamos. Bom, no fundo, eu não consigo resistir a fazer algumas observações
sobre o tema da forma, já que eu falei que o que importa é a forma que os fenômenos assumem e não eles chapadamente como objetos. Um belo tema que vem de longe e foi tão bem trabalhado por Simmel dentro de uma das perspectivas que são possíveis no caso. Simmel pensa as formas com relação aos impulsos das ações que são os seus conteúdos, usando como referência o tema da rigidez. O grande problema é as formas se enrijecerem, a cultura se converter em algo que se impõe mais do que permite a mobilidade das próprias formas de expressão. A aposta do Simmel era na mobilidade. E o grande problema era a rigidez. Com isso, ele estava, na realidade, trabalhando de maneira muito criativa um dos grandes temas do século XIX. O século XIX, que é o século do progresso, né? Aquela crença inabalável que nós vamos progredir e nada nos deterá, que a social-democracia herdou, e depois o Walter Benjamin ficava reclamando, né? Mas essa crença de que se avança, e se avança sem recuo, que depois um homem como o Adorno, por exemplo, e o Benjamin, que é uma espécie de mestre do Adorno, já tinha feito, traz à tona aquilo que vem não da experiência de expansão capitalista e imperial do século XIX, mas a terrível experiência do século XX, e diz, olha, sinto muito. A questão do progresso, além de ser posta de maneira inaceitável, não faz frente à sua sombra, que é a regressão. A regressão. A possibilidade da regressão histórica só veio à tona no século XX, que é o século mais regressivo dos últimos tempos, digamos assim. Desculpa, alguém de vocês está vendo regressão nesse momento? É bom ficar de olho. Mas esse é outro fenômeno para se enfrentar. As formas de regressão no interior da sociedade. Porque o progresso, se fosse como se pensava em tempos mais felizes, não dá conta, né? Mas a coisa da rigidez é novecentista, porque a ideia do progresso trazia consigo não a ideia de regressão, mas a ideia da paralisia, que é um dos terrores do século XIX, do pensamento no século XIX. A ideia de uma rigidez, de uma persistência, de uma paralisia da própria história. Não é voltar atrás, é parar. O tema continuamente aparece. Será que estamos correndo o risco de nos convertermos numa grande China que continua sempre igual e não muda ao longo do tempo, etc. E tal? É muito fascinante ver como esse tema alimentou todo um pensamento. O medo à paralisia, o medo à rigidez, e não o medo à regressão ou a qualquer coisa dessa ordem, né? Simmel ainda está alimentado por isso. Depois de Marx, o que entra em cena não é a tragédia da cultura do Simmel, mas é a questão da reificação. Não vou nem tentar fazer referência ao modo brilhante, extraordinariamente brilhante, como no início dos anos 20 do século passado, o George Lucas discutiu isso de uma maneira espantosa, né? Não sei se vocês lembram, Lucas consegue, por sua conta, com suas forças, construir aspectos do pensamento marxista que estavam, sim, no Marx, mas no Marx ainda não publicado. Ele faz por sua conta. É uma proeza intelectual extraordinária. Não se reproduz assim, espontaneamente, com forças próprias, um clássico de absoluta primeira linha,
sem ser também razoavelmente bem dotado intelectualmente. Ele consegue isso e consegue introduzir uma análise do pensamento e do pensamento burguês que aponta um aspecto que é altamente interessante também. Talvez valesse a pena voltar um pouco ao Lukács. A questão do caráter contemplativo do pensamento burguês. Exatamente a contraposição a isso que o Adorno estava exigindo do pensamento social. Não é a vontade para a mudança. É o contemplativo, é uma coisa, entre muitas aspas, estética. As coisas se desenrolam como um espetáculo à nossa frente e vamos examinar isso, descrever isso, talvez nos fascinar com isso, mas é mais contemplação do que propriamente ação. Aliás, totalmente contemplação. Aliás, se me permitem a enésima parênteses, não sei como passa com vocês, não sei se vocês têm tido oportunidade de algum estímulo para enfrentar o grande livro História e Consciência de Classe, mas eu tive experiência muito estranha a esse respeito e talvez seja mais forte em relação a vocês. Eu pedia a estudantes meus, isso há algum tempo já, que lessem, ou sei lá, tais ou quais coisas, ou capítulos, sei lá o quê, do livro do Lukács, História e Consciência de Classe. E a incompreensão, não intelectual, mas a dificuldade para perceber o que diabo aquilo representava era patente, era muito forte. As pessoas me diziam, mas isso, o que me diz isso? Isso não é meu mundo. E realmente não é. Realmente não é. O livro de Lukács é um livro impressionante, por causa da coisa da consciência de classe, etc. e tal, e dos limites a crítica aos limites da burguesia e a apresentação das capacidades do que seria o proletariado na linguagem da época. Isso é fascinante, e quem pegou isso de uma maneira extraordinária foi o filósofo francês Merleau-Ponty, que falando desse livro diz: esse livro alegre e vigoroso. Alegre e vigoroso. História e Consciência de Classe é o último livro alegre e vigoroso do pensamento de esquerda no século XX, talvez. Porque era um livro escrito com a perspectiva da iminência da revolução. Naquele momento ainda se podia pensar assim, nos anos 18, 19, 21 do século passado. Então, era alegre ao seu modo, era vigoroso ao seu modo, por causa de que estava anunciando e robustecendo intelectualmente aquilo que se via emergir. O Lukács estava tentando fazer aquilo que o seu irmão inimigo Adorno estava reclamando muitas décadas depois: antecipar-se aos fenômenos. Antecipar-se. Dizer, olha, está emergindo um dado novo, que vai mudar a história. Por isso que se fala em história e consciência de classe. Vai mudar a história. É uma nova história que está emergindo. Eu estou contando para vocês quem vai fazer, como vai fazer e quais são as dificuldades. Isso é espantoso. Isso é um programa intelectual espantoso. Eu não sei se nós podemos cogitar de um programa intelectual dessa ordem aqui e agora, mas talvez seja o momento de tentar pensar isso. Porque está emergindo um novo mundo, sim. Não essa coisa minúscula em que estamos envolvidos agora. Minúscula eu não estou menosprezando, horrivelmente sofrida, mas é uma coisa muito, digamos, provinciana, digamos, na ordem da história. Mas quem de nós não tem a impressão, em algum momento, ou em muitos momentos, de que uma nova ordem histórica está emergindo, uma nova história está emergindo, um novo tipo humano está emergindo. Vocês fazem parte dessa emergência. E os que vêm depois de vocês, muito mais. Tudo está em efervescência e em mudança acelerada. É uma nova história emergindo. Não sei quem vai ser o Lukács aqui dessa sala, mas alguém vai ter que fazer um novo livro alegre e vigoroso. Claro que sempre haverá um chato que fará um livro triste e digamos, para baixo, né? Dizendo, não tem saída, o que está emergindo é horror, etc. E tal. Mas eu acho que esse livro não terá sucesso.
Espero que não, né? Mas que há algo. Quer dizer, eu estou tentando sugerir que essas coisas que esse pessoal fala, que eu estou tentando reproduzir, elas não são perdidas, elas não estão desgastadas pelas décadas que passaram. Elas são de uma extraordinária atualidade. Não só a pequena atualidade, como, por exemplo, tentar responder à questão clássica de por que diabo aqui agora tantos trabalham contra si próprio e com tanta convicção. Isso é uma coisa. A outra fiquemos atentos a essa exigência básica. Tentemos captar o que está emergindo. Não nos detenhamos no que já está cristalizado, porque essa cristalização é efêmera ou ilusória. Mas interessa a emergência. Interessa trabalhar um novo tipo de sensibilidade, que não substitua a destreza teórica, aliás, metódica, não substitua as técnicas de pesquisa e tal, mas saiba aliar-se a elas e levá-las mais adiante. Essa coisa de uma sensibilidade nova. Se não fizermos uma força, todos, para avançar nesse sentido, estaremos perdendo o nosso tempo. Talvez até, horrível dizer uma coisa dessa, até a Unbox perca sentido, mas não vai dar. Mas, enfim, porque essa referência forte às formas que já estavam preocupando o Simmel e voltam com muita força naqueles autores, especialmente na teoria crítica da sociedade, que se inspiraram no marxismo por uma vertente não, digamos, usual, pela mais difícil e que até hoje é a mais assustadora, que é a vertente dialética. A coisa do Lukács, uma grande parte da força da análise do Lukács é exatamente que ele pega os grandes temas do pensamento revolucionário marxista da época, pelo lado não chapado de falar, bom, a classe X bate com a classe Y e não sei o quê, mas pelo lado dos processos de caráter dialético da constituição de contradições básicas do seu desenvolvimento, etc. E tal. Mas quem retomou com vigor essa coisa de que o que importa são as formas assumidas pela convivência social, foram os da teoria crítica. Agora, algum de vocês, especialmente sádico, pode me perguntar, mas o que diabo você está falando quando se fala em forma? É uma pergunta desgraçada, né? Vocês têm que reconhecer. Eu tentaria dar uma primeira aproximação para que nós não fiquemos falando de algo inteiramente não definido. Eu diria que a forma é o modo de apresentação de uma substância ou processo e é o modo de apresentação de uma substância ou processo, é o modo como se apresenta. E isso daí teria que ser examinado a fundo, porque tem o problema do modo e tem o problema do que significa apresentar-se. O apresentar-se é para ser lido praticamente ao pé da letra. Quer dizer, fazer-se presente, o que significa estar apto para entrar em relações. Porque, no fundo, é isso. A forma permite tornar presente a própria configuração, a própria o quê? Eu não quero dizer essência, mas a substância dos fenômenos. Vai? Ela permite tornar presente. Tornar presente é isso. É, no final das contas, tornar apto para entrar em relações. Portanto, não relações sem formas. Os fatos brutos não se engatam, né? Eles precisam. O que eu estou pensando, estou falando de maneira tão enrolada, estou tentando dar conta de coisas tão corriqueiras
como a diferença entre um organismo humano e uma pessoa. A pessoa é a forma social do organismo. E sem ela, eu não posso fazer nada, a não ser talvez anatomia, mas enfim, na nossa área nada pode ser feito. Não há relações relevantes para nós entre organismos, mas há entre pessoas, ou entre sujeitos, se quiserem, ou entre, seja qual for o termo, mas serão sempre termos sociais. A forma, no caso, é pessoa. A substância, certos aspectos do processo, é o organismo. Bom, vou me permitir ser um pouquinho mais pedante ainda. Eu falei que a forma, como modo de apresentação do objeto, vai tornar o objeto apto a entrar em relações. Aí alguém ainda mais sádico nessa sala poderá perguntar, mas o que diabo se entende quando se fala em relações? Pense um instante, vocês vão ver que não é brincadeira, não. Relação é um desses termos que dá uma dor de cabeça incrível. Como é que eu vou tentar? Onde que eu escrevi isso? Um instantinho só. Sem a cola aqui eu não saberei contar para vocês o que eu entendo por... É espantoso. Espantoso, realmente. Bom, eu vou tentar, então, enfrentar essa horrível pergunta. Vamos entender, até segunda ordem, relações, nos seguintes termos, como uma conjugação de entes ou processos que retiram suas características da sua condição de interdependência. Ou, se quisermos usar uma outra linguagem, de determinação mútua. Mas interdependência já funciona. Então, o termo que vai articular a tentativa de resposta é esse, de que há uma condição de interdependência entre os fenômenos. Eles não são indiferentes uns aos outros. E disso se retira essa circunstância de que as propriedades dos objetos mutuamente dependentes, interdependentes, são diretamente afetados, quando não moldados, pela expressão dessa interdependência, ou seja, pela relação. A relação é fundamental para configurar precisamente a natureza do objeto que está vinculado a outro. Claro que a relação sempre envolve pelo menos dois termos. A questão é que tipo de coisa há entre esses dois termos e o que ocorre. O tipo de coisa é interdependência. O que ocorre é que as qualidades dos próprios objetos que se relacionam são diretamente afetados pela própria relação. Não existem independentes. Então, se nós fôssemos prolongar mais esse exame, pegar mais, talvez, dados para que nos servissem de exemplo, de inspiração, nós veríamos que não é totalmente absurdo ficar parando aqui diante de vocês para dizer o que entendemos por forma, o que entendemos por relação. Porque tudo isso se articula no interior de um tipo de análise que é aquele que eu estou subrepticiamente querendo vender para
para vocês. A ideia de que relações alteram e definem o caráter dos objetos vinculados, a ideia de que forma é fundamental para que substâncias de qualquer tipo possam entrar em relação, e coisas dessa natureza alimentam um tipo de pensamento que tem a característica básica de apostar tudo no movimento. No movimento. Não exatamente não no grande terror do século XIX, quer dizer, a parada, a rigidez e por aí afora. É um tipo de pensamento que aposta tudo na mobilidade e no movimento. Mobilidade é fundamental. Movimento que eu estou falando, já sugeri isso, não é deslocamento. É pulsação, vibração, é intensidade de uma dinâmica interna ao objeto. O movimento que importa é sempre aquilo que está no interior do ente que nós estamos querendo examinar. Se vocês pegam textos de inspiração marxista, a palavra movimento aparece cerca de 14 vezes por página. Mas você nunca sabe muito bem o que diabo se está entendendo por isso. Muitas vezes, sem querer, os autores usam o movimento como se fosse simplesmente um deslocamento linear, de uma perspectiva linear. Não é. Aí a análise vem abaixo, né? O que importa, isso que é a coisa do mundo em que nós vivemos, é esse jogo vertiginoso dos movimentos, das mudanças de forma, ou seja, das metamorfoses. É algo difícil de conceber e mesmo de visualizar. Me lembra um pouco que em tempos idos eu brincava com o plano que o grande cineasta russo Eisenstein tinha de filmar o Capital. Então eu dizia para os meus pobres alunos, não, se quiser fazer uma coisa cinematográfica com o Capital, só dá para ser como desenho animado. Mas de desenho animado de altíssima qualidade. Como é que você vai traduzir plasticamente, sei lá, fetichismo da mercadoria, as mudanças mais rápidas e mais sutis de forma? Dá para fazer. Com imagens abstratas devidamente agenciadas. Dá. Já houve gente que trabalhou muito bem com essas imagens abstratas, mas não é com um filme convencional. Essa coisa, esse mundo de desenho animado é naquele que nós estamos vivendo. É vertiginoso, sim. São mudanças contínuas de forma. E por isso que chegam ao seu ocaso os grandes temas herdados do período heróico da modernidade burguesa. Tipo, o progresso, o puro deslocamento revolucionário, enfim, tudo aquilo que possa ser traduzido em termos de uma dinâmica linear, porque esse é o ponto. O grande pensamento burguês que retirou o grande rendimento, na realidade, de dois pontos básicos. Um, trabalhar em termos de uma dinâmica linear. História, ou mesmo fora da história, é sempre, no fundo, se você for cavocar muito, você encontra o mundo obesiano. Corpos que se deslocam no espaço, mas é uma dinâmica linear. Esse é um ponto. O outro ponto que foi fundamental está inteiramente entranhado em todas as ciências sociais, todas as modalidades de ciência social, não assim na tradição marxista, mas em todo o resto, é a ideia fundamental da escassez. A ideia de que nunca há e nunca haverá recursos suficientes para prover todas as necessidades. Que é uma ilusão total imaginar que em algum momento, seja ele qual for, todas as necessidades dos homens estarão supridas. Então a escassez é integrante das relações entre os homens, da história e de tudo mais.
Essas coisas, duas coisas juntas, são fundamentais para vertebrar o tipo de pensamento associado à grande fase da, enfim, da presença histórica da burguesia. Mas quem não quer se restringir ao mundo dessa classe que soube moldar o planeta ao seu modo, que tenta escapar do modo como foi moldado esse planeta, não pode pensar nesses mesmos termos, né? Então vai ter que apostar na possibilidade da superação da escassez. Essa não é uma aposta fundamental, mas ela existe utopicamente no esquema do Marx. E vai ter que apostar num duplo sentido na ideia da mobilidade. Não só do movimento, da mobilidade. Num duplo sentido nos seguintes termos. A mobilidade é exigida tanto no mundo a ser conhecido, tem que ser reconhecido que é móvel até o âmago, esse mundo, e tem que simultaneamente ser exigido do conhecedor, daquele que quer conhecer o mundo. E isso é talvez a exigência mais forte e a mais difícil de cumprir. Toda aquela história que eu falava antes, do tipo de sensibilidade, da capacidade de antecipação, exige extrema mobilidade, exige um tipo de agilidade intelectual que nós nem sempre estamos treinados ou formados para realizar. E que nem sempre aquilo que a gente lê, inclusive lê de bom nas ciências sociais, nos oferece. E como diria o velho Lucas, grande parte das ciências sociais compartilha de uma visão contemplativa do conhecimento, e não que busca se antecipar. Vejamos se consigo. Eu vou, se me permitem, vou chegando à conclusão. Se vocês acharem conveniente, e nós teremos alguns minutos para isso, ou quantos minutos quiserem, nós podemos discutir um pouco. Mas, desde que as perguntas sejam a meu favor e não contra, né, claro. Mas, enfim. Agora, que conclusão tirar de tudo isso, né? Vamos tirar uma conclusão minimamente leve. Olha, o rigor, a seriedade, o olhar atento aos dados, tudo isso é perfeito, ninguém está colocando em dúvida. Mas eu vou lembrar aqui o velho Drummond, o velho poeta. Ele, num certo momento lá, isso em 1930, ele fala: o meu verso me agrada. E daí, mais adiante, ele diz: com ar de quem vai dar cambalhota. O verso dele dá cambalhota. Isso é uma coisa fundamental. E nisso ele agrada. Pois é, a nossa tarefa, se vocês quiserem reduzir a uma grande frase que nos tornará imortais, que a sociologia vai precisar aprender ou recuperar a grande arte, não burguesa, mas plebeia, da cambalhota. É isso que o nosso aprendizado tem que fazer. E com esse salto mortal eu os deixo em paz. Ainda bem que ninguém me pediu uma definição de cambalhota. Mas